sexto ano, nós vamos começar esse bimestre com o capítulo 9 do nosso livro, que é a página 147 a 157. Nós vamos falar sobre estruturas vivas do corpo dos seres vivos. O mais importante que nós devemos saber sobre nós, seres vivos, é que nós possuímos células. Vocês sabem o que são células? Células, elas são estruturas minúsculas que realizam todas as funções necessárias para que a vida aconteça. Mas como surgiu essa célula? Como é que nós descobrimos essa célula? Inicialmente, ela foi descoberta através de microscópio. Aí nós temos o exemplo do um dos primeiros microscópios que foram utilizados para nós verificarmos células. Esse primeiro aí de baixo, que parece até uma fechadura, e o do lado direito aí da sua telinha, que tem até uma bolinha que parece uma bola de vidro, que seria para aumentar essa célula que nós pudéssemos ver. A célula, ela foi visualizada inicialmente por Robert. Ele pegou um pedaço de cortiça, ele colocou nesse aparelhinho, esse da imagem daí de cima, do lado direito. Ele colocou nesse aparelhinho e ele verificou uns quadradinhos, tipo uns quadradinhos um do lado do outro, e viu que tinham espaços vazios. Daí eles começaram a pensar qual a possibilidade que seria de ser uma célula. E o curioso que esses espaços, né, ele chamou de pequenos espaços e em latim significa pequena célula, que ficou depois, a gente foi mudando e virou célula. Não sei se eu falei, mas quando ele colocou essa cortiça para visualizar, ele aumentou 270 vezes mais ou menos o tamanho para que ele pudesse verificar. Hoje em dia nós aumentamos isso aí em mais de 10.000 vezes. Isso no microscópio comum que nós utilizamos hoje em dia. Depois dessa descoberta da célula por Robert, iniciou-se uma teoria celular, que o conceito de teoria celular é que os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares e que a célula é a menor unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Coloquei uma observação aí para vocês que o vírus não é formado por célula e apresenta um material genético. Isso nós vamos estudar depois futuramente, que nós vamos ver que são sim, possuem células sim, mas eles são diferentes. Nós vamos estudar depois. Só coloquei essa observação porque na teoria celular eles não consideravam o vírus como uma célula, porque eles não viam como célula, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a célula. Toda célula ela possui membrana plasmática, ribossomo, citoplasma e material genético. Membrana plasmática é o que envolve a célula. Os ribossomos eles são encarregados de produzir proteínas. O citoplasma é um líquidozinho que fica dentro da célula. E o material genético é onde carrega as informações de cada ser vivo, tanto ele animal como vegetal. A célula ela também é dividida em eucariontes e procariontes. Quando as células não apresentam membrana celular, elas são chamadas de procariontes. Quando tem membrana celular, nós chamamos de eucariontes. Nesta imagem acima nós temos, em cima em amarelinho, é uma célula procarionte, vocês podem ver que elas não têm núcleo. E embaixo são células eucariontes, uma célula animal e uma célula vegetal. Da esquerda é animal e da direita é vegetal. Nós vamos ver a diferença daqui a pouco. Como falei anteriormente, as células eucariontes são aquelas que possuem membrana nuclear, ou seja, núcleo. E elas são divididas em célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. A principal diferença entre uma célula eucarionte animal e uma vegetal é a presença de parede celular nas células vegetais. Existem outras diferenças que, conforme nós vamos estudando, nós vamos incluindo.
Mas uma das principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal é a sua parede celular, onde na célula animal não há essa parede celular e na célula vegetal possui a parede celular, tá certo? Então, nesse capítulo, nós estudamos o que é célula, teoria celular, como nós visualizamos a célula, quanto tempo, qual é a diferença entre célula animal e célula vegetal. Nós vimos o que é uma célula eucarionte, uma célula procarionte. Qualquer dúvida, tudo está na apostila de vocês. Eu estarei disponível para tirar sanando todas as dúvidas de vocês. Pode deixar nos comentários aí embaixo que eu estarei respondendo. Ótima semana para todos vocês.